Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é o professor Rodrigo, pai da Yara e da Elis, e hoje eu tô aqui com a Elis, minha fiel escudeira, para ajudar a ensinar um pouco sobre amplificadores operacionais. Hoje a gente vai dar continuidade com a nossa disciplina de eletrônica analógica, vendo sobre amplificadores operacionais, só que neste caso vai ser um circuito específico, chamado de 555. A gente já viu o 555 como monoestável, agora a gente vai ver então o 55 como astável. Vamos ver como que ele funciona, como que monta esse circuito e para que serve esse circuito chamado de 555 astável. Então segue para a aula. 555 como multivibrador astável ou em operação astável. Vamos lá então. Pessoal, na última aula, a gente viu o 555 como monoestável. Monoestável o que é? É um circuito em que ele tem apenas um estado estável. Então ele fica ali naquele estado, dá um pulso, fica um tempinho e depois volta para o estado estável. Como é que funciona isso, né? Que a gente já viu. Eu tenho aqui então no pino 5 um capacitor para filtrar a tensão de controle, né? Eu tenho aqui meu trigger no pino 2, eu tenho threshold ou limiar no pino 6, tenho a descarga do capacitor no pino 7 e a minha saída aqui no pino 3. O reset sempre tem que estar ligado no VCC para ele funcionar. O pino 8 é o VCC e o pino 1 o terra. Então como é que fica? Aqui no pino 2, que é o trigger, ele sempre vai funcionar a hora que o trigger vier de VCC para baixo, ou seja, a hora que ele tiver nível baixo. E sempre que ele ultrapassar, ele reduzir abaixo de 1/3 de VCC, aqui ó, 1/3 de VCC, ele vai começar a contar. Então aqui ele está ligado direto, né? Sempre ligado direto aqui no 12 volts, no VCC. A hora que eu abro, aperto o botão e abro aqui essa chave, o que vai acontecer? Por um intervalo de tempo, ele vai ligar para o terra, ele vai descer para o terra. A hora que ele chega aqui em 1/3 de VCC, abaixo de 1/3 de VCC, o que vai acontecer? Esse capacitor aqui vai começar a se carregar. Começa a se carregar por onde? Por aqui, tá? Então ele carrega por aqui, né? Com essa forma de onda, né? E carregando por aqui. Ou seja, o tal, o coeficiente de carga desse capacitor vai ser este capacitor e essa resistência, tá? O que vai acontecer então? A hora que ele chega em 2/3 de VCC, aí ele volta depois para 0. A gente já viu isso como monoestável. Então a hora que dá o pulso, ele começa a carregar. A hora que ele começa a carregar, ele está carregando aqui, né? Eu tenho o quê? Tenho nível 1 na saída, tá? Então todo esse tempo aqui vai ficar nível 1. E a hora que ele chega em 2/3 de VCC, ele volta para 0. Fica no estado estável. Então sempre que eu der um pulso, ele vai ficar um tempinho ligado, depois desliga. Um tempinho ligado, depois desliga. Exemplos disso. Uma minuteria em escadas de prédio. O que é minuteria? Aquele botãozinho para acender a luz na escada do prédio. Então você aperta e vai subindo as escadas. Por um tempo ela vai ficar acesa, depois ela desliga automático, né? Então esse aqui é um bom exemplo, tá? De aplicação, né, de um circuito monoestável. O objetivo da aula de hoje é falar sobre astável. Então eu coloquei o monoestável aqui para a gente ter um parâmetro para continuar, né? Mas a gente vai falar sobre astável. Bom, sobre o monoestável, o que ficou faltando falar é que este tempo aqui, ele é definido então pelo R e pelo C, por este resistência, por esse resistor e esse capacitor. Vai ser 1,1 vezes R vezes C. Tudo isso matéria da aula anterior já, né? Matéria de hoje então, a gente vai começar a ver o astável e vamos ver como que ele funciona. O astável, pessoal, o que eu fiz? Eu peguei o pino 2 e liguei ele direto aqui no 6, ó. Olha só. Peguei o 2 e liguei direto no 6. E coloquei outra resistência aqui, ó. Fazendo isso, né? Essa parte da chave não tem mais. Liguei o 2 aqui e liguei aqui. Fazendo isso, o que eu tenho? No circuito astável, conforme eu já comentei, é um circuito oscilador. Se é um circuito oscilador, ele não tem entrada. É um circuito que oscila, eu tenho alimentação, simplesmente monto ele, tá? E eu não tenho um sinal de entrada. Ele vai gerar uma oscilação, de acordo com
eu quero que ele oscile, claro, né? Mas ele vai gerar oscilação, então ele não tem entrada. Então o que eu faço? Esse pino que era a minha entrada aqui, que é o 2, eu liguei ele aqui no 6. E a gente vai ver como que isso vai funcionar, tá? Então, na verdade, a tensão sobre o capacitor, ela vai funcionar como trigger para o pino 2 e como threshold, como limiar para o pino 6. Então, essa tensão aqui, ela vai variar conforme a gente vai ver e ela vai dar, então, os parâmetros para o trigger e para o threshold ao mesmo tempo, tá? Vamos ver como que isso funciona, então. Então, eu tenho aqui, conforme eu comentei com vocês, o threshold, tá? E o trigger, sendo que o trigger ele é habilitado com quanto? Com 1/3 de VCC, e o threshold é habilitado com quanto? Com 2/3 de VCC. Aqui, ó, threshold 2/3 e o trigger 1/3 de VCC. Aí o que acontece? Eu vou ligar esse circuito, tá? Assim que eu ligo esse circuito, ele começa, por exemplo, esse capacitor, se ele estava carregado, ele começa a se descarregar. Ele começa a descarregar, ele vai descendo a tensão, tá? Se ele está descarregando, ele vai descendo essa tensão. Essa tensão descendo, ela vai reduzindo. A hora que ela chega em 1/3 de VCC, conforme a gente já viu aqui, ó, chegando em 1/3 de VCC, ele vai jogar para nível alto na saída, tá? Então tá aqui, ó, nível alto na saída. E a hora que ele chega em 1/3 de VCC, vai começar a carregar o capacitor, tá? E daí ele começa a carregar o circuito por aqui, tá? Então ele começa a carregar e ele vai até onde? Ele carrega até 2/3 de VCC, tá aqui, ó. Enquanto ele está carregando, ele está em nível alto. Então tá aqui, enquanto ele está carregando, ele está em nível alto. Tá? Hora que ele chega em 2/3 de VCC, o que acontece? Ele joga para baixo. Tá? Então chegou aqui em 2/3 de VCC, ele vai jogar para baixo. Então todo o tempo aqui, daqui em diante, ele vai jogar para baixo. Beleza. Hora que ele chega em 2/3 de VCC, o que acontece com a saída? A saída é 0. A saída sendo 0, a gente viu que acontece o quê? O transistor que tem aqui dentro, no pino de descarga, ele é fechado. Se esse transistor é fechado, então esse capacitor ele vai começar a se descarregar por aqui. Então vejam bem, o circuito ele carrega por aqui, tá? E no momento que ele está carregando, a saída está em nível alto. E quando ele chega aqui em 2/3 de VCC, ele vai começar, esse transistor aqui, ele vai fechar. Aqui vai ser 0, tá aqui, ó, é 0. O transistor fecha e daí esse capacitor começa a se descarregar por aqui. Ele se descarrega por aqui, então essa tensão começa a descer. Quando essa tensão começa a descer e chega em 1/3 de VCC, o que vai acontecer? A gente já viu aqui, ó, em 1/3 de VCC, ele vai começar a carregar de novo e vai para nível lógico alto. Então chegou aqui em 1/3 de VCC, ele sobe para nível alto, sobe para nível alto e começa a carregar. Começando a carregar, o que vai fazer? Ele vai manter aqui em nível alto. A hora que chega em 2/3 de VCC, aqui é 0 na saída e o transistor aqui fecha, como se aqui ligasse para o terra, tá? O transistor curto-circuita para o terra. Então este capacitor começa a se descarregar por aqui, ele desce novamente, a hora que chega em 1/3 de VCC, ele sobe, né? A hora que sobe a saída é 1, aqui ele para de descarregar, ele abre e começa a carregar então o capacitor por aqui, tá? Carregando por aí, o que acontece? A gente vai ter então esses ciclos. Carga e descarga do capacitor. O capacitor então se carrega por aqui, porque o transistor aqui está aberto, quando aqui é nível alto na saída. E depois, quando é nível 0 na saída, esse transistor aqui ele está como se fosse curto-circuitado com terra. Então esse capacitor ele se descarrega por aqui. Então o ciclo de carga é por aqui e descarga por aqui. Certo, pessoal? Pessoal, com isso, a gente vai ter então os tempos em nível alto, chamei de TH, e o tempo em nível baixo, chamado de TL, High e Low, né? Tempo em nível alto e tempo em nível baixo, High e Low do inglês, tá? Como que funciona então? O tempo em nível alto é dado por esse valor aqui, 0,693. Esse 0,693 ele é obtido dessa equação aqui, ó, tá? Então os tempos nesse circuito são definidos por 0,693 vezes tal. Lembrando que tal é igual a R vezes C, né? R vezes C. Opa, vou fazer um C aqui bonito aqui. R vezes C. Então o tempo, os constantes de tempo no astável vai ser 0,693 vezes tal. No caso da carga, quem é tal? Vai ser essas duas resistências vezes este capacitor. Então tá aqui, ó, RA mais RB
vezes C. No caso da descarga, quem vai ser tal? Vai ser RB vezes C. Tá aqui, ó, RB vezes C. Porque ele vai se descarregar por aqui, certo? Com isso, pessoal, o que a gente tem então? O tempo em nível alto e tempo em nível baixo. O tempo em nível alto, o que vai acontecer? Sempre ele vai ser maior que o nível baixo, porque a gente tem aqui uma soma de duas resistências, aqui um outro valor que é só o RB, tá? Então aqui a gente tem o TH, que é definido por 0,693 vezes o tal, sendo que o tal para a carga é este, e o tempo em nível baixo, dado por este valor aqui, sendo que o tempo em nível baixo vai ser 0,693 vezes o tal da descarga, que é o RB vezes o C, certo? Bom, como que a gente define esse valor aqui, 0,693? Por que é 0,693? Então vamos pegar novamente aqui a carga do capacitor, tá? Considerando que o capacitor está saindo de um valor inicial, que ele não está saindo do zero. A gente já viu isso lá no oscilador, né? No circuito de oscilador, de relaxação, como que funciona. Então ele não saindo do zero, a equação do capacitor, da carga do capacitor é essa aqui. Ele tem um V inicial aqui e tem um V inicial aqui. Se fosse zero, a gente já viu que não teria essa parte, não teria essa parte, seria só o V final vezes a constante da carga, que é essa aqui, ó. 1 menos exponencial de menos T sobre tal, tá? Tendo esse valor inicial, então, funciona dessa maneira. A hora que a gente substitui aqui, então, os valores iniciais, o que vai acontecer? A carga do capacitor, ele vai até onde? Vai até 2/3 de VCC. Então, eu quero descobrir este tempo aqui, ó. Tá? Então 2/3 de VCC é o valor que ele vai carregar, e ele está saindo de onde? Está saindo daqui, 1/3 de VCC. Saindo de 1/3 de VCC vai até lá 2/3. Tá? O valor final, ele tentaria carregar até o VCC, tá? Só que ele não carrega. A hora que ele chega aqui, começa a se descarregar. Então aqui é VCC, menos o valor inicial 1/3, e aqui novamente 1 menos exponencial de menos T sobre tal. Tá? O que a gente vai fazer? Eu vou cortar os VCCs, todos os VCCs aqui, e vou obter então essa fórmula. 2/3 igual a 1/3, mais 1 menos 1/3 vezes 1 menos exponencial de menos T sobre tal. Certo? Agora o que eu faço? Dou uma ajeitada nessa equação aqui, eu vou tirar todos os divididos por 3, faço aqui o mínimo múltiplo comum. Então isso aqui vira 3 sobre 3, né? Então vai ficar 2 igual a 1 mais 3 menos 1, 1 menos exponencial de menos T sobre tal. Tranquilo até aqui, pessoal? Agora, pessoal, eu vou pegar aqui aquela equação e vou continuar trabalhando com ela, tá? O que eu vou fazer? Vou jogar esse 1 para o lado de lá, aqui deu 2, esse 1 foi para lá subtraindo. Então vai dar, passo esse 2 agora dividindo, vai dar meio igual a 1 menos exponencial de menos T sobre tal. Passo este termo aqui para lá e este termo aqui para cá. Então vai ficar exponencial de menos T sobre tal igual a 1 menos meio. 1 menos meio dá meio, tá? Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que sumir com esse exponencial para achar o valor do tempo, né? Para sumir com esse exponencial, o que eu vou fazer? Logaritmo natural ln do lado de cá e ln do lado de cá. Então ln de exponencial, cancela o exponencial, vai dar menos T sobre tal, igual a ln de meio. A hora que eu faço ln de meio, pessoal, isso aqui, se você pegar lá a calculadora e fazer a conta, vai dar menos 0,693. Pego esse menos, cancelo com esse menos e jogo o T para o lado de lá, tá? Pego o menos, cancelo com o menos, vai dar isso, e jogo o tal para o lado de lá. Chego no final, então, que T é igual a 0,693 vezes tal, que é isso aqui. Tá? Então a definição desse valor 0,693, ele é definido por esses valores aqui, ó. 2/3 de VCC e 1/3 de VCC. É a excursão do sinal. Entre 1/3 de VCC e 2/3 de VCC, vai definir esse valor de 0,693. O tal depende se a carga é por aqui, vai ser RA mais RB, e se a descarga sendo por aqui, vai ser só o RB, a parte resistiva. O capacitor ali é a outra parte do tal. Tal igual a R vezes C, que a gente já sabe. Certo? Pessoal, e o período? Ah, se isso aqui é um oscilador, como que a gente mede o período? O período de uma onda completa, né, um ciclo completo, ele pode ser definido pelo tempo em nível alto mais o tempo em nível baixo. Depois aqui começa a repetir de novo. Tempo em nível alto mais o tempo em nível baixo.
tempo em nível alto mais o tempo em nível baixo. E assim sucessivamente, tá? Então o que acontece? O período seria a soma do tempo em nível alto mais o tempo em nível baixo. Tá aqui, tempo em nível alto, TH mais TL, tá? A gente sabe que TH é dado por essa fórmula, TL é dado por essa fórmula. A hora que eu substituo aqui, eu chego então que o período é dado por esta fórmula aqui, ó, 0,693 vezes RA mais 2 vezes RB vezes C. Por que 2 vezes? Eu estou pegando esse termo aqui, ó, a hora que eu somo com este termo, vai ter 2 vezes RB vezes C ali, certo? Bom, e a frequência? Como que a gente define a frequência? A frequência é o inverso do período, então a frequência seria o inverso dessa equação toda aqui, só que este termo aqui, ó, 1 sobre 0,693, a gente pode ajustar já, tá? Então isso aqui eu passo para cima, vai dar 1,44 sobre este valor aqui, RA mais 2 vezes RB vezes C. Então a minha frequência, ela é dada por 1,44 sobre RA mais 2 vezes RB vezes C. Com isso, eu monto um circuito, então, oscilador na frequência que eu quiser, tá? Eu quero a frequência de 1 kHz, então coloco aqui 1 kHz, defino o capacitor, por exemplo, 1 microfarad, tá? E faço o cálculo das resistências para chegar no valor que eu queira aqui de 1 kHz, por exemplo. Tranquilo, pessoal? Pessoal, um outro parâmetro que a gente tem que trabalhar, quando a gente trabalha com osciladores, é chamado de Duty Cycle. O que é Duty Cycle? Duty Cycle é a porcentagem de tempo em nível alto, tá? Então como que isso é feito? É a porcentagem de tempo dentro de um período que está em nível alto. Como que isso é feito então? TH sobre T, vezes 100%, já que é dado em porcentagem, vezes 100%. Então é a quantidade de tempo que eu vou ter TH dentro de um período todo de tempo, tá? Isso também pode ser calculado pelas resistências, tá? Se a gente colocar aqui os valores, substituir TH e o T, que foi dado no slide anterior, né? Nessa fórmula e ajustando ela, a gente vai chegar então que o Duty Cycle vai ser dado por RA mais RB sobre RA mais 2 vezes o RB, tá? Isso vezes 100%. O que a gente pode ver é que nessa configuração, tá, o Duty Cycle sempre será maior que 50%. Por que sempre será maior que 50%? Porque como ele carrega por aqui e descarrega por aqui, ele vai ter um tempo maior carregando do que descarregando, certo? O tempo de carga é RA mais RB e de descarga é só RB. Como a gente não tem RB negativo, não tem como existir RB negativo, tá? Então sempre essa soma vai dar maior que essa, não tem como. RA mais RB tem que dar RB. Resistências não tem valor negativo, então RA mais RB sempre vai ser maior que RB. Ou seja, a carga sempre vai ser maior que a descarga. A carga sendo maior que a descarga, o que acontece? Sempre eu vou ter um tempo maior aqui do que aqui. Então, se eu considerar o período todo, sempre vai dar mais da metade, sempre, né, de TH, tá? E, consequentemente, o Duty Cycle vai ser sempre maior que 50%. Ah, professor, mas e se eu quisesse um Duty Cycle de 50% exatamente? Pois é, é muito comum a gente montar oscilador querendo um Duty Cycle exatamente de 50%, ou seja, TH exatamente igual ao TL, ou seja, o tempo em nível alto igual ao tempo em nível baixo. Ele fica oscilando na mesma proporção, tá? Com essa montagem aqui não dá para fazer. Vamos ver como que a gente consegue resolver isso então, tá? Então tá aqui, ó, como obter circuitos com um Duty Cycle menor ou igual a 50%, tá? Com essa montagem, sempre a carga vai ser maior que a descarga, certo? Bom, então para a gente obter um Duty Cycle igual a 50%, uma opção que a gente poderia pensar é o quê? Se a gente anular o RA. Veja bem, se eu anulo o RA, ou seja, RA vale zero, tá? O TH seria 0,693 vezes RB vezes C e o TL 0,693 vezes RB vezes C. Ou seja, eu teria exatamente o mesmo tempo de carga e descarga. Então, se isso aqui valesse zero, a carga seria RB vezes C, tá? Se isso aqui fosse um curto-circuito, eu teria RB vezes C, beleza. E a descarga seria o quê? RB vezes C.
Olha só que ótimo. Então, se aqui fosse um curto sem um RA, eu teria um Duty Cycle de 50%. Beleza. Só que nem tudo são flores. Não pode ser feita essa montagem. Por que que não pode ser feita essa montagem? Porque aqui, veja bem, lembra que aqui tem um transistor que curto-circuita com terra. Aqui tem um transistor que curto-circuita com terra, pessoal. Hora que eu coloco aqui sem a resistência e ligo direto no VCC, hora que esse transistor estiver fechado, que é a hora da descarga, a hora que o capacitor está descarregando por aqui, o que que eu estou fazendo? Eu estou colocando necessariamente 12 ligado aqui, ó. Eu coloco 12 volts ligado direto aqui, curto-circuito queimou meu componente. A corrente aqui vai ser muito alta e vai queimar esse transistor que tem aqui que fecha para terra. Tá? Então eu não posso ter um curto-circuito no transistor de descarga se eu colocar a resistência aqui igual a zero. Tá? Eu não posso fazer isso. E aí? Qual que é a opção então? A opção, pessoal, seria o quê? Usar um RA pequeno, desprezível, mas diferente de zero. Ele não pode ser zero, porque a hora que isso aqui curto-circuitar com terra, eu tenho que limitar essa corrente que passa aqui. Tá? Então não pode ser zero. Mas ele pode ser desprezível frente ao RB. Então se eu escolho um RB muito alto e um RA pequeno, mas que não seja zero, tá? O que que acontece? Eu consigo fazer com que ele seja desprezível. Desprezível quanto? Para ser desprezível, o RA tem que ser menor que o RB dividido por 100. Então coloca um RB bem grande, tá? O RA vai ser menor que o RB dividido por 100. Beleza, ele é desprezível. Nessa conta posso desconsiderar ele aqui e eu posso considerar então que o tempo de carga é igual ao tempo de descarga, tá? Só que para fazer isso, o RA ele não pode ser zero, conforme eu já falei, tá? Tem um limite que ele pode ter. E aqui eu vou ter um curto, vejam bem, aqui eu vou ter um curto e eu sei, estou falando agora se vocês não sabiam, que a máxima corrente que eu posso ter aqui neste transistor é 10 mA, 10 mA, tá? Então o que acontece? O RA, essa resistência, ela não pode ser zero, conforme a gente já falou. Ela tem que ser um valor que vai ficar entre VCC e terra, tá? Que vai limitar essa corrente aqui em 10 mA. Então o que que eu faço? VCC até aqui é a tensão que eu vou ter sobre RA, dividido pelo valor de RA, tem que ser menor que 10 mA. Então tá aqui, ó. O RA tem que ser maior que VCC dividido por 10 mA, tá? Ou seja, o RA tem que ser um valor grande para que a corrente aqui seja menor que 10 mA. Tranquilo, pessoal? Se a gente obedecer essas duas fórmulas aqui, a gente consegue então um Duty Cycle de 50%. Mas vejam bem, isso aqui tem que ser um valor da ordem aí. Se aqui fosse 12 volts, por exemplo, meu RA tem que ser no mínimo, aqui for 12 volts, ó. Meu RA tem que ser maior ou igual a 1K2, né? 1,2 kΩ. Para a gente não trabalhar no limite, vamos colocar 2 kΩ, tá? Então RA tem que ser 2K, por exemplo. Beleza. Esse cara aqui, ó, tem que ser 100 vezes maior, porque o RA tem que ser menor que RB dividido por 100. Então esse cara aqui teria que ser 200K. Beleza. Tá? E daí eu pego o meu capacitor e uso aqui no capacitor para definir qual o valor que eu quero de período e, consequentemente, de frequência. Então defino o valor do capacitor e defino quanto que ele fica oscilando. Tá? Então vejam bem, ele tem que ter uma resistência bem alta aqui, tá? Para que tenha uma resistência relativamente alta aqui, desprezível para essa, mas relativamente alta para que a corrente aqui não queime o 555. Tranquilo, pessoal? Ah, professor, e se eu quiser então um Duty Cycle menor que 50%? Então, se você quiser um Duty Cycle menor que 50%, aqui não tem como fazer, né? Porque eu estou considerando... Esse cara ficou desprezível, tá? Para efeito aqui é como se fosse um curto-circuito, mas é claro, ele está limitando a corrente aqui, mas como se fosse um curto, então ele carrega por aqui, carrega por aqui. Não tem como isso aqui ser pequeno, menor na descarga, aliás, ser maior na descarga do que na carga, com essa configuração. Para a gente conseguir menor que 50%, então tem uma outra opção.
tá? É usar um diodo de desvio. É colocado esse diodo aqui, ó. Esse diodo de desvio, o que vai acontecer? O que ele vai fazer? Ele vai fazer com que a corrente flua por aqui e carregue o capacitor. Então, na carga, eu vou ter RA vezes C, o meu tal é RA vezes C, tá? O 0,7 dele aqui é praticamente desprezível, porque ele, de qualquer maneira ele não vai chegar lá no VCC mesmo, tá? E a descarga vai ser por aqui, ó. A descarga, ele vai descarregar por RB vezes C. Se ele carrega por RA vezes C e descarrega por RB vezes C, eu posso pôr qualquer valor de RA e qualquer valor de RB. Tendo qualquer valor de RA e RB, o que acontece? Se RA for igual a RB, eu vou ter o quê? Duty Cycle de 50%. Tempo da carga é igual ao tempo da descarga. Se eu tiver RA maior que RB, eu vou ter Duty Cycle maior que 50%, que é o que a gente já vinha vendo aqui, né? Já estava vendo aqui. Então, RA maior que RB, tempo da carga aqui é maior e a descarga por aqui é menor. E se o RA for menor que o RB, mas lembrando que o RA não pode ser muito pequeno, tá? Por conta daquela questão aqui de limitar a corrente na descarga do transistor aqui interno. Então, o RA tem que ser, no caso 12 volts, tem que ser acima de 1,2 kΩ, tá? Mas o RA sendo menor que o RB, o que acontece? A gente vai ter um Duty Cycle menor que 50%. Por quê? Porque a carga aqui vai ser mais rápida e a descarga vai ser mais lenta que por RB. A descarga sendo mais lenta, a gente tem um Duty Cycle, então, menor que 50%. Tranquilo, pessoal? Com isso, a gente tem, então, o conceito de PWM. O que é PWM? PWM é uma sigla inglesa para modulação por largura de pulso. O que isso significa? Modulação por largura de pulso quer dizer que eu posso ter um sinal com pulsos com tempo em nível alto pequenininho, ou seja, aqui eu tenho um Duty Cycle pequeno, nesse exemplo aqui 10%. Eu posso ter um tempo em nível alto mais ou menos igual ao tempo em nível baixo, tá? Ou seja, posso ter um Duty Cycle de 50% e posso ter um tempo em nível alto muito grande e um tempo em nível baixo muito pequeno. Nesse exemplo, eu tenho então um Duty Cycle de 90%, ou seja, o tempo em nível alto é muito grande. Modulação por largura de pulso é isso, eu posso ter pulsos diferentes, tá? Ficando mais tempo ligado ou desligado, tá? Então, o que varia aqui no PWM é o que? É o Duty Cycle. Vejam que o Duty Cycle muda, mas o período não muda. Se vocês observarem, um ciclo completo, ele se inicia aqui, o ciclo inicia aqui, e vai dar um ciclo completo aqui, ó. É retinho, tá? Não fiz aqui, mas seria essa reta. Ou seja, o período é sempre o mesmo. Se o período é o mesmo, a frequência nunca muda. A frequência sempre é igual. Os circuitos de PWM, então, a frequência é a mesma, o que muda é o tempo em nível alto só, tá? Então, alterando esse tempo em nível alto, o que eu posso fazer, pessoal? Eu posso ter uma carga, por exemplo, aqui um LED, ó, tá? E alterando esse tempo aqui em nível alto, eu vou fazer o quê? Com que o LED brilhe mais forte, seria este caso, ou mais fraco, que seria este caso. Aqui é como se fosse rapidinho, ele está ligando e desligando rapidinho, só que digamos, 1 kHz, a gente não tem percepção para ver ele piscar 1000 vezes por segundo, tá? Nosso olho humano não percebe isso. Então ele está piscando muito rápido. O que acontece? A gente vê ele aceso, não vê ele piscando. Só que aqui, como ele está rapidinho, liga e depois desliga, um tempão desligado, liga e depois desliga, um tempão desligado, ele vai ficar bem fraquinho. Aqui, o que vai acontecer? Um tempão ligado e um tempinho desligado. O que acontece? Ele vai ficar mais forte, o brilho fica mais forte. Com isso, a gente consegue ajustar o brilho no LED, por exemplo, tá? Então, um LED, aqueles LEDs que compra por aí, que tem ajuste de controle, mais brilho, menos lâmpadas de LED, né? Tem mais brilho, menos brilho, é assim que funciona, tá? Ele vai ficar mais tempo ligado ou mais tempo desligado, ficando, então, esse controle aí de mais luminosidade ou menos luminosidade. E como que a gente monta este circuito aqui, chamado de PWM? Ele carrega por aqui com o diodo e descarrega por aqui, não é isso? Se ele carrega por aqui, então as componentes de carga vão ser o C e essa parte aqui da resistência vai ser o RA mais
essa parte aqui do potenciômetro, tá? Eu vou chamar de PA. E a descarga vai ser por onde? Vai ser por aqui, vai ser pelo PB, tá? Então ele carrega por aqui e descarrega por aqui. Dependendo da posição aqui onde eu colocar o ponteiro do potenciômetro, o que vai acontecer? Eu vou ter um PA menor ou maior e vou ter um PB menor ou maior. Sempre a soma de PA mais PB, neste caso, vai dar 100K, tá? Então se um sobe, outro diminui. E se um diminui, outro sobe. E vice-versa, tá? Se um sobe e outro diminui, a soma sempre vai dar 100. O que acontece? A frequência sempre vai ser a mesma, tá? Por quê? Porque a soma sempre vai ser o RA mais o valor do PB, tá? Só que na carga vai ser uma parcela do P, da potenciômetro, né, que é o PA, e na descarga vai ser a parcela que faltou do potenciômetro, que é chamado de, eu estou chamando aqui de PB. Então, PA e PB, lembrando que PA mais PB, na verdade, é o valor do potenciômetro. Então, mudando aqui a posição do potenciômetro, eu consigo, então, variar o quê? Variar o tempo em nível alto e o tempo em nível baixo. Se eu coloco aqui em cima, tá, ele vai ficar pouquinho em nível alto, porque ele carrega aqui, e bastante em nível baixo. Se eu coloco o potenciômetro aqui embaixo, tá, o ponteiro do potenciômetro aqui embaixo, ele vai ficar bastante em nível alto, que seria esse caminho todo aqui, tá, e pouquinho em nível baixo. Ele descarrega muito rápido, que seria essa situação do Duty Cycle. E no meio, eu teria, então, 50%. Então essa aqui é a montagem para a gente fazer o quê? O 555 como astável, funcionando como um PWM, ou seja, modulando a largura de pulso do sinal e mantendo a frequência fixa. Tranquilo, pessoal? Bom, pessoal, e para finalizar, como que a gente pode variar a frequência desse cara aqui? Então coloquei aqui de novo o astável, sem o diodo, tá? Sem aquele diodo que a gente estava vendo até agora, só para a gente verificar como variar a frequência. Como que a gente poderia variar a frequência deste cara aqui? Variando as resistências? Pois é, se a gente variar a resistência, o que acontece? Essa resistência tem que variar junto com essa. Porque se eu vario só uma, o que eu mexo? Eu mexo no Duty Cycle, mas a frequência ela vai estar atrelada ao Duty Cycle, né? Então eu vou estar alterando o Duty Cycle e não só a frequência. Se eu quiser mexer só na frequência, não tem como mexer na resistência, porque eu teria que alterar as duas resistências ao mesmo tempo. Tem como fazer isso? Tem, utilizando um potenciômetro duplo. São dois potenciômetros no mesmo ponteiro ali. Só que esse potenciômetro é caro, normalmente não é o que é utilizado quando a gente usa o 555. Esse potenciômetro é caro, ele traz uma complexidade para o circuito, tá? A gente sabe que aqui não pode chegar a zero, então normalmente a gente não usa a variação das resistências. O que pode ser feito então para a gente alterar a frequência? Vejam bem, se eu não posso alterar a resistência, o que sobra? Variar o capacitor! Pois é, outra opção seria variar o capacitor, que está aqui. Se eu variar o capacitor, vejam bem, quando eu vario o capacitor, aí sim eu vario nos dois ao mesmo tempo. Então, se eu desço proporcional os dois tempos, tá? Coloco o capacitor pela metade, os dois tempos pela metade, a frequência vai virar o dobro, né? Então, variando o capacitor, eu consigo variar nas duas equações ao mesmo tempo, seria uma saída, tá? O problema capacitor variável não é muito fácil de encontrar, assim como potenciômetro duplo, capacitor variável não é muito fácil de encontrar. Antigamente, em rádios, né, aqueles rádios no carro, tinham os capacitores variáveis, que eram algumas placas que entravam uma na frente da outra, assim, tá? Várias placas, faziam um capacitor variável. Mas o capacitor variável ele fica limitado a capacitâncias baixas, capacitâncias pequenas. Daí, dependendo do circuito, eu não consigo trabalhar na ordem de picofaraday no tempo que eu gostaria de trabalhar. Então, variar capacitor é uma opção que também não é muito interessante, tá? Qual que vai ser, então, a melhor opção para a gente variar a frequência? A melhor opção é a gente variar a tensão de controle aqui no pino 5. Este pino aqui, ó, tá? Lembre-se que até agora sempre a gente está colocando esse capacitor C1 aqui no pino 5. Para quê? Para que tenha 2/3 de VCC dentro aqui do 555. A gente já viu lá no 555 a montagem interna dele, né? Então, se eu mantiver esse capacitor aqui, ele vai estabilizar a tensão de 2/3 de VCC
aqui no pino de limiar, no pino de threshold, tá? Ao invés de eu colocar esse capacitor e deixar com que fique 2/3 de VCC, são os 3 resistências internas de 5 kΩ, né? Ao invés disso, eu colocar aqui uma tensão que eu controlo, que eu altero essa tensão aqui no pino 5, o que que vai acontecer? Ao invés de eu ter aqui 2/3 de VCC, eu vou ter então aqui uma tensão chamada de tensão de controle, que é essa aqui, que é essa tensão, é uma parcela, né, do VCC. A gente tem aqui o VCC 12 volts, uma parte está aqui, outra parte está aqui. Então essa parte aqui nessa resistência, essa parte do potenciômetro, seria o quê? A tensão de controle. Então aqui eu teria, ao invés de 2/3 de VCC, eu vou ter o quê? Eu vou ter a tensão de controle, tá aqui, e aqui eu vou ter metade da tensão de controle. Ele vai ficar variando entre tensão de controle, metade da tensão de controle, metade da tensão de controle. Isso utilizando então um potenciômetro onde eu ajusto a tensão aqui. Essa tensão varia de, por exemplo, de 12 a 0, tá? Então eu consigo fazer ajustes aí. Claro que ele não pode chegar em 12 nem em 0, tá? Mas eu consigo uma excursão entre esses valores, que pode ser de 12 a 0, né? Mas a gente não trabalha nos limites, tá? De maneira com que ele vai variar até o Vconte e metade do Vconte. Se a gente fizer isso, pessoal, vejam bem, o que eu vou fazer? Eu vou considerar então a carga do capacitor, tá aqui a carga do capacitor de novo, utilizando de novo aquela equação que a gente já viu, tá? Só que agora quem é meu Vin, meu Vf e meu V do capacitor, tá? Meu Vin vai ser metade do Vconte e meu Vc vai ser quem? Vai ser o próprio Vconte, certo? Então vou substituir aqui na fórmula, o Vc vai ser Vconte, eu quero medir quanto que ele vai demorar para carregar até aqui o Vconte. O VI inicial, né? O VI inicial, metade do Vconte, está aqui inicial, metade do Vconte. Ele vai tentaria carregar até o VCC. Então está aqui a fórmula, tá? Vou pegar essa fórmula agora, vou trabalhar com ela. O que eu faço? Fazendo todo aquele procedimento que a gente já fez lá, quando aqui valia 2/3 de VCC e valia 1/3 de VCC, é o mesmo procedimento, eu não vou fazer aqui, tá? Eu vou chegar então que o T é igual a ln dessa equação aqui vezes o tal. Com isso, pessoal, o que eu tenho? Eu tenho o meu tal, tá? Tá aqui o meu tal. Tá aqui o meu tal. Só que agora, ao invés de 0,693, que era ln de meio, lembra? A gente tinha visto isso lá atrás, ln de meio. Eu vou ter ln desse termo aqui, ó. ln de 2 vezes VCC menos Vconte, que eu estou variando Vconte, é uma tensão que eu vario, tá? Sobre 2 vezes VCC menos 2 vezes Vconte. Fazendo essa conta aqui, variando o Vconte, eu não tenho como substituir mais. Isso vai depender do meu valor do Vconte. Substituindo aqui o valor do Vconte, eu vou ter então este termo, que é o valor desse x aqui, ó. Então esse x, ele vai variar nas fórmulas aqui. Então ao invés de eu variar o capacitor, que é o que eu comentei ali na opção anterior, né? Que é difícil variar o capacitor, o que eu faço? Eu vario o x. Como que eu vario o x? Variando então a tensão neste ponto. Como que eu vario a tensão nesse ponto? Colocando um potenciômetro e alterando a posição dele, tá? E como que eu faço o cálculo? O cálculo, dependendo da tensão que eu tiver aqui, tá? Dependendo da posição que eu tenho do potenciômetro, então vou ter uma posição aqui, eu vou fazer o cálculo utilizando essa equação aqui. Sabendo a tensão de controle, eu sei então qual é o valor que eu tenho ali, e assim eu posso variar a minha frequência. A frequência sobe e desce. Se eu quiser uma frequência, um sinal, desculpa, com duty cycle maior, pode ser esse próprio circuito aqui. Se eu quiser um sinal com duty cycle igual a 50% ou menor, posso colocar o diodo aqui, tá? Então coloco o diodo, ele carrega por aqui, conforme a gente já viu, e a frequência ela é controlada por aqui, porque agora é Vconte e metade de Vconte, e não 2/3 de VCC e 1/3 de VCC. E assim eu vou ter esse valor x aqui, que era 0,693, mudando de acordo com essa equação que depende do Vconte. Certo, pessoal? Tranquilo? Então é isso, pessoal. A gente viu como montar o 555 na configuração astável.
quais são as variantes desse circuito, como que a gente varia a frequência, como que a gente varia o período, como que a gente varia o tempo de on, o tempo off, né, o tempo em nível alto e nível baixo, como que a gente altera o Duty Cycle, e com isso a gente consegue montar então várias configurações com o 5.5 como astável. A gente viu que essa configuração astável, ele vai funcionar como um oscilador, então é um circuito que vai ficar oscilando entre alto e baixo, e assim sucessivamente, né? Como é um oscilador, é um circuito sem entrada, que a gente já viu circuito oscilador em outras aulas anteriores. Se tiver alguma dúvida, coloca aqui embaixo que eu respondo. E até a próxima. Claquete. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é o... Agora que o Derjoyce vai falar o quê? Não, filho, que claquete. Você vai falar até a próxima. Tá bom.